Ciência Exata! E aí, galera, beleza? Professor Thomas aqui. E hoje nós estamos aqui de novo, novamente, mais uma vez, para uma aula de ciências. Isso mesmo. Hoje, na aula de hoje, nós vamos estudar níveis de organização, com um aprofundamento maior nos sistemas que eu vou explicar já já para vocês. Então, vem comigo para a aprendizagem. Vamos lá. Níveis de organização. Olha, níveis de organização. Os sistemas vivos podem ser organizados em níveis estruturais de complexidade crescente, sendo que cada nível possui características próprias, não existentes em níveis anteriores, chamadas emergentes, resultantes do próprio aumento da complexidade. O que isso quer dizer? Quer dizer que a gente começa a ser formado por células. Essas células vão se juntando, vão se agrupando, vão se unindo até formar tecidos. Os tecidos fazem parte do corpo humano. Esses tecidos, eles se juntam e formam os órgãos. Os órgãos, cada órgão tem uma função no corpo humano. Esses órgãos, quando se unem com os outros órgãos, começam a fazer os sistemas. Sistemas são esses: digestório, cardiovascular, nervoso, são vários sistemas que o corpo humano tem. O conjunto desses sistemas é o que nós somos indivíduos. E o que é o conjunto da gente? O conjunto de muitos indivíduos forma uma população. A população é o conjunto de diversos indivíduos nos níveis de organização. E as populações se juntam, formam comunidades. Essas comunidades, elas também podem fazer parte de algo maior. Ela faz parte de um ecossistema. Esses ecossistemas, eles são grandes, muito grandes. Eles só ficam atrás da nossa biosfera, que é justamente o local onde todos nós moramos, o nosso querido planeta Terra. Então, tudo começa lá das células, para a criação da vida, até chegar na biosfera, que é a esfera de vida. Tá certo? Mas, da célula ao organismo. Todos nós já fomos uma célula, uma única vez, um dia. O zigoto é a união do gameta masculino com o gameta feminino. O gameta masculino, o espermatozoide. O gameta feminino, o óvulo. Eles se juntam, formam através da fecundação. Aí gera um zigoto. O zigoto vai começar a se dividir centenas de vezes, formando o feto e assim, por consequência, gerando novos indivíduos. É por isso que a gente começa lá de apenas uma única célula, com a união dos gametas, masculino e feminino, que eles se unem até gerar uma nova vida complexa, com vários sistemas. E vamos estudar aqui um pouco mais o corpo humano, tá? O corpo humano possui diferentes órgãos internos, cada um com uma função. Isso permite com que o organismo funcione de uma forma mais correta, tá? O corpo humano é formado pelos sistemas cardiovascular, respiratório, digestório, nervoso, sensorial, endócrino, excretor, urinário, reprodutor, esquelético, muscular, imunológico, linfático e tegumentar. Cada um desses envolve diversos órgãos do nosso corpo e que atuam na realização de funções vitais para o nosso organismo. Então, esses sistemas são muito importantes. Assim, a gente vai estar dando uma estudada aqui em cada um desses sistemas mais especificamente. Tá? Vamos começar aqui pelo sistema cardiovascular, que é o sistema do lado do coração, que é o que bombeia sangue para todo o nosso corpo. O sistema cardiovascular, ou o sistema circulatório, como disse, é o sistema pela circulação do sangue, de modo a transportar os nutrientes para todo o corpo. O coração é uma bomba que vai funcionando e vai separando todos os nutrientes para onde a gente precisar do nosso corpo. O sistema cardiovascular é formado pelos vasos sanguíneos e o coração. Os vasos sanguíneos constituem uma ampla rede de tubos por onde circula o sangue, distribuindo por todo o corpo. Existem 3 tipos de vasos sanguíneos: as artérias, as veias e os vasos capilares. As artérias, as veias e, novamente, os vasos capilares. Já aqui vamos estudar sobre o sistema respiratório.
O sistema respiratório é formado pelas vias respiratórias, pelas cavidades nasais, e pela faringe, pela laringe, pela traqueia e pelos brônquios. Ele é responsável pela absorção do oxigênio do ar e da eliminação do gás carbono retirado das células. Beleza? Já o sistema digestório. Bem, o sistema digestório é o que a gente utiliza para se alimentar. Toda vez que a gente come, a gente faz uso do sistema digestório. Ele é constituído pelo tubo digestório, ou seja, boca, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado e intestino grosso. E os órgãos anexos, por exemplo, as glândulas salivares, que ajudam na digestão, os dentes, que ajudam na digestão, na mastigação, a língua, o pâncreas, fígado e vesícula biliar, que utilizam sucos para facilitar na digestão. O sistema digestivo ou digestório é responsável, lógico, pela nossa digestão, pela digestão dos alimentos, transformando em moléculas menores que serão absorvidas pelo corpo. Então, quando a gente come, a gente mastiga e começa um processo de reduzir, quebrar esse alimento, até que fica de uma forma tão pequena que o nosso corpo consegue absorver. Então, passa por todo esse sistema para ele ser digerido de uma forma a ficar quebrando o alimento até o ponto de chegar em moléculas pequenas para a gente ter capacidade do nosso corpo absorver esses nutrientes. E o sistema nervoso? O sistema nervoso é formado pelo sistema nervoso central, ou seja, pelo cérebro, pelo encéfalo e pela medula espinhal. E o sistema nervoso periférico. Sistema nervoso central, SNC, sistema nervoso periférico, SNP, que é formado pelos nervos cranianos e raquidianos. O sistema nervoso é responsável pela captação e interpretação e respostas às mensagens recebidas. Em resumo, ele propaga todos os nossos impulsos nervosos. Então, por exemplo, para o músculo obedecer, ele tem que ter uma certa contração. Mas como é que o músculo vai contrair? Ele recebe o comando do sistema nervoso para, olha, músculo, contrai. Então, ele manda esse impulso nervoso para o músculo contrair. Então, por isso que o nosso corpo funciona bem. Porque tem essa central chamada sistema nervoso, que ela controla o funcionamento dos outros sistemas. É muito legal isso, por conta que a gente consegue fazer com que o nosso corpo converse muito bem, cada parte uma com a outra. E o sistema sensorial? Primeiro, quais são os sentidos humanos? É o olfato, o tato, a audição, a visão e o paladar. Beleza? O olfato, nariz, sentir cheiro. O tato, sentir tudo que passa na nossa pele. A audição, conseguir ouvir as coisas. Visão, a gente consegue ver. Paladar, a gente consegue degustar. Então, esses são os nossos 5 sentidos humanos. E o sistema sensorial é formado por esses 5 sentidos. Ou seja, o sistema sensorial está encarregado de enviar as informações para o sistema nervoso, que decodifica e interpreta para o corpo. Então, tá lá, o sistema nervoso, ele é a central de tudo. Mas como é que ele vai saber que está recebendo algum estímulo? Como é que ele vai saber que o chocolate é doce? Então, precisa, através do paladar, ter essa captação desse estímulo que manda lá para o nosso sistema nervoso e ele entende, isso é doce, isso tem um gosto muito bom, muito interessante. Então, por isso que o nosso sistema nervoso processa a informação do sistema sensorial. A ação de tatear é transmitida através dos neurônios sensoriais presentes na pele ao sistema nervoso, que envia a resposta, ou seja, interpretará se a superfície identificada é lisa, rugosa, quente ou fria. Por isso que você sabe a textura das coisas.
Quando você encosta, você sabe, opa, isso daqui é liso, por conta do seu sistema sensorial, que mandou informação para o sistema nervoso, esse traduziu, opa, e aquela superfície é lisa, quando você encosta. Da mesma maneira, as papilas degustativas que enviam para o cérebro o sabor do alimento, que receberá a identificação, por exemplo, dos gostos, azedo, doce, amargo, salgado, enfim, diversos outros. E o próximo sistema qual é? Sistema endócrino. O sistema hormonal. Sistema endócrino, associe sempre essa parte. Sistema endócrino está falando do sistema hormonal, está falando de hormônio. É formado pelas glândulas que realizam atividades vitais, como a tireoide, a hipófise, as glândulas sexuais, dentre várias outras glândulas. Dessa maneira, as glândulas são responsáveis por produzirem hormônios. As glândulas produzem hormônios, os quais possuem determinadas funções. Por exemplo, a regulação do metabolismo é uma função do sistema endócrino. A defesa do organismo é uma função. Produção dos gametas, desenvolvimento corporal, dentre outros. Então, depende muito de se você estiver assistindo, você provavelmente está produzindo um hormônio chamado hormônio do crescimento, dependendo da sua faixa etária. Nessa produção do hormônio do crescimento, quem produz são as suas glândulas, é o sistema endócrino. Se não fosse esse sistema, você não iria crescer, dependendo da sua faixa etária, é claro. Sistema excretor. O sistema excretor é aquele nosso sistema que faz uma parte de limpeza. E justamente, a gente consome muitas coisas, a gente digere muitas coisas através da alimentação. O sistema excretor é responsável por eliminar os resíduos que o corpo descarta. Então, quando a gente se alimenta, muitas vezes o nosso corpo não absorve tudo. Por ele não absorver tudo, ele vai descartar uma parte. Quem é responsável pelo descarte é o sistema excretor. Em outras palavras, o sistema excretor elimina substâncias que estão em excesso no organismo, buscando um processo denominado de equilíbrio dinâmico. E o sistema urinário é toda vez que você quer ir no banheiro, formado pelos rins e vias urinárias, por exemplo, ureteres, bexiga, urinária e uretra. O sistema urinário é responsável pela produção e eliminação da urina, de modo que filtra todas as toxinas, ou seja, todas as impurezas do sangue. E o sistema reprodutor? O sistema reprodutor é aquele que é responsável por gerar vida. Sem o sistema reprodutor não se gera vida, não tem produção de gametas, lógico, não se gera novos zigotos, novas células, enfim. Nenhum dos níveis de organização acontecem sem o sistema reprodutor. O sistema reprodutor é dividido em sistema reprodutor masculino e sistema reprodutor feminino. No entanto, ambos possuem a mesma função, ou seja, a reprodução de novos seres vivos. O sistema reprodutor masculino é composto pelo testículo, os epidímios, canais diferentes, vesículas seminais, próstata, uretra e pênis. Enquanto o sistema reprodutor feminino é composto pelos ovários, útero, tubas uterinas e vagina. Então, esse é o sistema reprodutor, tanto masculino quanto feminino, que são responsáveis por gerarem vida. E o sistema esquelético? O sistema esquelético é aquele que sustenta todos esses outros sistemas que a gente está falando, eles não ficam voando no ar. Não, eles são sustentados no corpo através do sistema esquelético, que é um sistema feito pelos ossos. Ele, além disso, ele protege os órgãos internos e desempenha um papel muito importante nos movimentos, justamente com o sistema muscular e articular. E o sistema muscular, como a gente acabou de ver, ele ajuda nos movimentos, tá? Além de ajudar na sustentação de todo o nosso corpo. Também é responsável por regular a temperatura corporal e o fluxo sanguíneo. Por isso é muito importante trabalhar os músculos.
trabalhar por conta que quando você trabalha os músculos, faz algum exercício físico, não é sedentário, você vai ter uma sustentação melhor do seu próprio corpo. Vai ter uma regulação de temperatura maior e vai ter o fluxo sanguíneo melhor. Isso desenvolve muito, por isso é interessante exercícios físicos para trabalhar o sistema muscular. E o sistema imunológico? O sistema imunológico é composto por um conjunto de elementos do corpo humano que trabalham juntos para defender os corpos de bactérias, vírus, micróbios e de toda e qualquer doença. É uma barreira contra os corpos estranhos, um escudo. O sistema imunológico é responsável por fazer toda essa parte de defesa. A gente, no mundo que vivemos, estamos vulneráveis a muitos organismos externos, bactérias, vírus, muitas coisas acontecem. Tanto que a gente presenciou um caso muito grande que aconteceu nos anos de 2020 e 2021, que teve uma campanha de vacinação gigante. Então, por isso, a gente precisa fortalecer nosso sistema imunológico. Que esse sistema imunológico é como se fosse um escudo que defende a gente de vírus, bactérias e essas doenças, micróbios. Então, é muito importante isso. Logicamente que a vacina ajuda ainda mais o nosso sistema imunológico, por conta que ela gera uma experiência de combate no nosso sistema imunológico, para que quando ele se deparar com a doença, ele já souber enfrentar ela. Porque o sistema imunológico, ele é um guerreiro, ele enfrenta mesmo, ele enfrenta as doenças, enfrenta os micróbios, enfrenta as bactérias, enfrenta os vírus, e ele é responsável por garantir a nossa saúde. E o sistema linfático? O sistema linfático é uma complexa rede que transporta a linfa pelo corpo. É um conjunto com o sistema imunológico. O sistema linfático ajuda a proteger as células imunes. Além disso, é responsável pela absorção dos ácidos graxos e pelo equilíbrio dos fluidos dos tecidos. Em resumo, é responsável também pela defesa e pela drenagem. E o sistema tegumentar? Ora, esse sistema aqui é o mais visto. O sistema tegumentar, ou seja, a nossa pele, ajuda a regular a temperatura do nosso corpo. É responsável pela sensibilidade, ou seja, é responsável pelo tato, juntamente com o sistema nervoso. Mas, acima de tudo, protege o nosso corpo, criando uma barreira contra agressões externas, evitando a perda de líquido. Afinal, o corpo humano tem muito líquido no corpo humano. E essa nossa pele, ela serve como barreira, não deixa o líquido sair. Nosso líquido vital é o nosso sangue, que ele está em estado líquido porque é mais fácil de transportar os nutrientes. Quando a gente se alimenta, é mais fácil transportar esses nutrientes para o restante do nosso corpo. Quando a gente respira, transportar o oxigênio para o restante do nosso corpo. Então é muito interessante que a gente tenha essa barreira fortificada. Bem, então galera, vou deixar aqui algum quiz aqui para vocês. Responda aí o que você achou desse conteúdo. Aqui encerra essa aula. Qualquer dúvida, pergunte. Eu estou aqui para ajudá-lo. Pense exato e até mais. Tchau!